Boa noite, agora sim, de noite, com a fogueira devidamente acesa. É... Esse é um momento muito, muito especial. A gente tem o privilégio de ter aqui na nossa cidade dois dos maiores intelectuais, pensadores, duas grandes mentes, pessoas super importantes. Então é de fato assim, um privilégio a gente poder ouvir esses. Qualquer um deles já é um privilégio imenso, assim, os dois juntos, então é um presente enorme que a gente está ganhando aqui no festival. É, e o papo é intitulado, né, Brasil Bicentenário de sua independência, significados e possibilidades. Dito isso, eu queria... Bom, Fernando de Barros e Silva, eu não vou passar o currículo de ninguém, porque eu acho que todo mundo conhece, aquela voz do Foro de Teresina, que a gente escuta toda sexta-feira. Fernando, além de hoje ser um grande amigo, é um jornalista especializado em política, um cara que foi editor da Folha de Política, foi diretor da revista Piauí durante muitos anos, hoje escreve para Piauí, apresenta o Foro de Teresina. E esse cara aí que, na minha opinião e de muitos, é o maior intelectual em atividade hoje no Brasil, Silvio Almeida, um grande figura. Todos os aplausos mesmo. Enfim, dito isso, eu quero também, como todo mundo, quero ouvir vocês. E Silvio, recentemente em casa, você fez uma fala linda uma vez, falando sobre os diversos traumas que a população do Brasil, mesmo antes da gente ter uma ideia de nação, que a gente sofreu e não teve possibilidade de elaborar esses lutos, e como isso afetou nossa formação. E, enfim, eu gostaria de ouvir você e o Fernando sobre como a gente pode pensar numa ideia de nação e numa ideia de uma população talvez não tão segmentada, mas alimentando e cultivando as suas diferenças, né? Eu acho que o Bicentenário é um bom ponto para a gente pensar isso, tendo em vista que a gente pensa na independência, né? Assim, entre aspas, porque foi um fato muito curioso na nossa história, né? Que outras independências aconteciam na América Latina e a gente declarou nossa independência aqui, mas manteve um regime monárquico, né? Então, desde o começo, eu acho, da nossa independência, a gente tem um monte de nó, um monte de coisa que é muito, muito complexa de entender. E, enfim, o que eu queria te ouvir é sobre como a gente pode, a partir de agora, olhando 200 anos depois da independência, como a gente pode, a partir de agora, como você disse também, saiu na entrevista da Gol, né, que foi muito compartilhado, ao invés de reconstruir alguma coisa, como é que a gente pode, a partir de agora, pensar um novo e construir isso a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero dizer o quanto eu tô feliz, orgulhoso, estou contente de participar desse evento, de fazer parte desse momento. Um momento que eu compartilho com vocês, com todos que estão aqui, com todos que aqui estão, mas que se torna ainda mais especial porque é um momento em que eu estou junto a alguns amigos muito especiais, pessoas porque eu tenho enorme carinho, tenho grande apreço. E quando a gente vai falar de independência, falar de Brasil, eu acho que uma das coisas que a gente vai precisar reconstruir no país, ou melhor, construir no país de uma maneira diferente, é justamente esses espaços em que a gente pode estabelecer esse tipo de conexão com as pessoas, né? Espaços em que a gente pode pensar e construir um imaginário sobre o que é ser feliz, sobre o que é viver uma vida plena, de alegria, e festejar, comemorar. E comemorar, a gente não comemora só os momentos, vamos dizer assim, os momentos em que alguma coisa nasce, né? A gente comemora também
ou lembra junto com o outro, né, daqueles que se foram, ou também dos momentos em que nós fomos derrotados, porque lembrar disso é também, de alguma maneira, você reunir energias para que a luta possa continuar. Então, esses momentos aqui são momentos de memória, momentos de lembrar das coisas boas, daquelas que não foram tão boas, de rir, de chorar, de beber, né, Valinho? Então, porque não pode deixar fazer isso. Então eu quero agradecer as pessoas que proporcionaram esse momento, né? E eu quero fazer isso na pessoa do meu amigo ali, o Rafael Valim, que eu agradeço profundamente pelo convite, meu amigo, meu sócio, meu irmão. Quero também cumprimentar o João Camareiro, né? Que ele, muito generoso, falou de mim como uma pessoa que ele considera que tem alguma relevância no país, mas, na verdade, objetivamente, quem tem relevância é ele. Porque, vamos lá, quem é chamado para tocar com a Maria Bethânia é uma pessoa que tem muita relevância. Ele tem relevância, um dos maiores músicos do país. E eu vou dizer já o que eu dizer depois, mas acho que é importante. A gente vai precisar muito de pessoas como você, João, dos músicos, das pessoas que retiram do cotidiano tão difícil a possibilidade de imaginar, de sonhar, de dançar, de criar. É isso. A gente sobrevive muito em função daquilo que pessoas como você, João, proporcionam para o Brasil. E é curioso falar disso, porque uma das coisas pelas quais o Brasil é conhecido, né, é pela sua música, pela sua arte. Né? Ou seja, a gente sobrevive a partir da possibilidade de imaginar mundos novos e um Brasil novo pela arte. Por fim, não menos importante, eu ia falar que eu sou seu leitor há muitos anos, mas é que isso vai parecer que você que eu sou muito mais novo que você, e não é verdade. Né? Na verdade, você é muito mais esperto do que eu, está escrevendo há muito mais tempo. Então eu quero agradecer também a possibilidade de estar ao teu lado, viu, meu cara? Aprendi muito com você, muito mesmo, e continuo aprendendo. Mas enfim. Honra para mim, alegria de verdade é minha. Mas vamos falar do significado do bicentenário. Para começar, bicentenário da independência. O que significou a independência, o significado da independência do Brasil? É o momento da formação do Brasil enquanto país. A ideia de nação, eu acho que é importante dizer isso, porque senão a gente cai a gente começa a cometer erros, que são erros que muitas vezes nos fazem esquecer o quanto aquilo que nos mobiliza e aquilo que dá sentido para a nossa vida faz parte de uma coisinha chamada história. A gente não pode retirar o significado de nação do campo da história. E a ideia de nação, ela é uma ideia muito complexa. A gente não vai ficar falando aqui sobre o significado de nação, mas uma das coisas que a gente tem que dizer é o seguinte: a própria ideia de nação, ela está vinculada à formação dos estados nacionais, está vinculada à ideia da formação das economias de mercado ou do capitalismo. A ideia de nação é essa ideia de unidade, a ideia de que existe a possibilidade de a gente pensar e imaginar, e eu gosto muito da ideia de comunidade imaginada do Benedict Anderson. Isso que é nação. A nação é a ideia de comunidade imaginada. Portanto, é algo que é criado, que é inventado e que precisa ser permanente e constantemente inventado e reinventado. É isso que é uma nação. A nação, portanto, é aquilo que precisa lidar com as próprias contradições, que nasce de contradição, precisa lidar com contradições o tempo todo. Então a ideia de nação, ao mesmo tempo que ela pode nos passar uma ideia de unidade, de comunidade, de estar junto com o outro, a ideia de nação também ela pode ter um efeito contrário. Qual é o efeito contrário da ideia de nação? Que é de apagar as contradições, de esmagar aqueles que de alguma maneira se revoltam contra a necessidade de fazer parte de um esquema que só os oprime. Então a ideia de nação ela não pode ser analisada apenas como algo que nos serve como um horizonte, que nos baliza para algo que é bom. Vamos construir uma nação, vamos fazer do Brasil uma nação. Eu diria que o Brasil
ele é uma nação. Então, eu já descarto imediatamente a ideia de que o Brasil não se constitui enquanto nação. Sim, o Brasil é uma nação. E o Brasil é uma nação com as desgraças que o Brasil produziu sendo uma nação. O Brasil não é uma nação, e outros lugares do mundo também não se constituíram enquanto nações, apesar dos seus problemas. Vamos pegar um exemplo aqui, quero pegar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é uma nação, apesar de ser um país construído pela escravidão e posteriormente pela segregação racial. A nação americana é constituída por causa disso. A nação, portanto, é aquilo que engloba contradições, violências. Outro dia, Ailton Krenak, o grande Ailton Krenak, este sim, merece o título de grande intelectual do Brasil. Ailton Krenak perguntava, vamos falar de nação. Ailton Krenak já falou assim, eu não quero nem falar disso, a gente tem que esquecer essa ideia de nação, porque para ele, da perspectiva em que ele se encontra, falar de nação é falar de tragédia. É falar daquilo que resultou na destruição das formas de vida que não se adaptaram. E é importante também fazer essa vinculação. Quando a gente fala de nação, nós estamos falando, portanto, de um modo de constituição da vida que, portanto, significa pensar na economia. Estou falando de capitalismo. Nós estamos falando em como trazer as pessoas para dentro de um modo de vida que não os constitui originalmente. E, portanto, aquilo que não é nacional é aquilo, portanto, que deve ser colocado de lado, que vai ser tratado como inimigo, é aquilo que não corresponde à necessidade de unificar uma nação. Então vejam as contradições, principalmente quando se trata de América Latina. Então o que significa falar de independência no contexto latino-americano? Significa que, de alguma forma, os países vão se tornar autônomos, vão se constituir enquanto estados, né, independentes do colonizador, da metrópole, mas, de alguma maneira, vão ter que se integrar também a essa lógica dos estados nacionais. E aí eu coloco aqui um ponto fundamental para a gente pensar nação e pensar bicentenário. A gente só vai entender o Brasil se a gente olhar para o Brasil, naquilo que o Brasil tem de mais profundo, mas olhar também da relação que o Brasil tem também com o resto do mundo. Não se pode olhar e entender o Brasil sem entender também o contexto em que o Brasil desenvolve as suas relações no plano internacional. Eu estou lendo, inclusive aqui estou falando disso, estou lendo para o Jamil Chad, que está aqui, que é aquele que talvez hoje mais nos ensine sobre como pensar o Brasil, ao mesmo tempo pensar o Brasil no contexto e no concerto das relações internacionais. Guardem o que eu estou falando agora, porque vai ser importante para a gente pensar também como é que a gente faz para criar um Brasil novo. Ou seja, criar um Brasil novo, na verdade, é criar também uma nova relação do Brasil, dos brasileiros, com o resto do mundo. Sim, vai criar redes de solidariedade que englobem também as pessoas do resto do mundo que estão sofrendo, tal como nós estamos sofrendo, diante desse estado de coisas que aqui se coloca. Então, qualquer tipo de projeto para o Brasil passa também por um olhar sobre como o mundo se coloca diante de nós e como nós podemos também contribuir para o resto do mundo que também sofre como nós, de maneira diferente, mas também sofre. Então esse é o primeiro ponto. Independência também tem um outro significado. A independência significa, portanto, como eu já disse, entrar dentro de um projeto, como eu falei, que é um projeto de construção do mundo a partir do momento em que o mundo se torna um mundo moderno, que é a discussão sobre modernização no Brasil. Ou seja, como é que o Brasil ele vai se encaixar no concerto das outras nações que antes do Brasil se constituíram como países capitalistas. Essa é a grande discussão que se inicia no Brasil a partir de 1822. Então são duas grandes perguntas sobre o Brasil enquanto nação. Atenção, as duas grandes perguntas. Primeiro, como o Brasil ele se coloca diante do cenário internacional e do conceito das outras nações? Qual que é o lugar do Brasil enquanto Estado, enquanto economia independente? O que o Brasil pode entregar para o mundo e como o Brasil vai se relacionar com o mundo? Então é uma pergunta que envolve, portanto, as relações internacionais do Brasil e o lugar do Brasil no mundo. E a outra pergunta, são perguntas que estão conectadas, é a seguinte: o que é o Brasil, o que é ser brasileiro? Né? Quem é o brasileiro? Qual que é a cara do brasileiro? Como pensa o brasileiro? Como sente o brasileiro? O que singulariza o brasileiro? É a questão da singularidade. É a questão, portanto, da identidade. Eu gosto muito de falar desse tema, porque toda vez que a gente fala de identidade,
Algumas pessoas falam assim, bom, você está falando de identidade, a gente vai começar a falar de raça, é exatamente sobre isso. É isso mesmo. Todo lugar que se pensou nação, se pensou em raça. Pensar, portanto, identidade nacional é pensar, portanto, quais as características físicas, culturais, como pensam, como agem, o que comem. Portanto, a sua presença aqui é muito importante, porque pensar nação, e o grande Josué de Castro nos ensinou isso, né? Pensar nação é pensar também o que precisa ter na mesa de todo e qualquer brasileiro, para que os brasileiros eles possam, com isso, ter as energias necessárias para levar adiante um projeto de construção de um país e do Brasil. Então pensar nação é pensar essa singularidade, ou seja, o que sobra, o que tem na terra no Brasil, o que o brasileiro come, o que o brasileiro lê, o que ele pensa, como se parece o brasileiro. E também, a contrapelo, pensar os conflitos existentes, né? Ou seja, se a gente tiver que organizar uma sociedade, organizar um país, organizar um Brasil, quem é que vai mandar e quem vai obedecer? Qual que é a cara de quem manda e qual a cara de quem obedece? Percebe? Então, por isso a questão racial ela vai ser um elemento determinante, não apenas do ponto de vista de constituição do imaginário social sobre o lugar das pessoas, mas vai servir também para criar uma tecnologia que vai servir como linha de corte para definir quem manda e quem obedece. Qual o lugar de cada um na hora da divisão social do trabalho e na distribuição do produto daquilo que é produzido pelo trabalho socialmente organizado. Então, veja, essas questões são questões que, num ponto de vista geral, elas perpassam toda e qualquer ideia sobre o que é nação. No mundo todo. Todos os países eles podem também ser interrogados por essa mesma pergunta, ou seja, qual que é o lugar do seu país dentro do conceito das nações do mundo inteiro e mais. Qual a identidade do seu povo? Como se parece um brasileiro? Como se parece um irlandês, um americano? Essa pergunta. Mas nós temos perguntas que são nossas sobre a singularidade do Brasil. E essas disputas, elas começam desde 1822. Onde eu posso ver o resultado dessas disputas do ponto de vista intelectual, dessas ideias todas? Está num lugar, eu vou chamar de lugar, mas é uma tradição que a gente chama de pensamento social brasileiro. O pensamento social brasileiro, portanto, ele é o receptáculo de todas as discussões disputas sobre o que é o Brasil. O Brasil, portanto, é um objeto permanente de disputa. Grupos intelectuais dos mais diversos, disputando o sentido do Brasil e tentando responder essas duas perguntas que eu coloquei até agora. Então, desde José Bonifácio, né, passando por intelectuais, outros, né? Estou falando aqui de André Rebouças, estou falando, enfim, de Joaquim Nabuco, enfim, tantos outros e outras intelectuais, chegando até, passando por Florestan Fernandes, Gilberto Freire. Esses intelectuais, depois Lélia Gonzalez, tanto Caio Prado Júnior, enfim, uma infinidade aqui, não vou citar todos e todos, senão vai me dar vontade também de falar um pouquinho de cada um deles, a gente não vai ter tempo, vai perder a melhor parte que é o Fernando falando, mas a grande questão é a seguinte, eu estou falando tudo isso para a gente ver a importância da gente resgatar o pensamento social brasileiro, de ter uma editora com uma contracorrente que resgata as obras do pensamento social brasileiro, porque a gente é a partir disso que a gente consegue ver como é o sentido das disputas nacionais, das disputas sobre o Brasil. E eu quero aqui, para fechar, eu quero dar 2 exemplos, né, sobre como essas disputas são importantes e como a gente vai ter que voltar a ler esses autores, essas autoras. E eles são fundamentais para a gente poder pensar um projeto para o Brasil que não existe, que nunca foi feito, que a gente vai ter que construir, ainda que a gente não esteja presente para ver esse Brasil que a gente quer, porque eu acho que esse é o sentido. Perceberam? Não importa se eu vou ver o Brasil que eu quero. Não me interessa se eu vou ver o Brasil. Não, pelo menos não pode interessar a mim e também eu que me lasque também se eu ficar muito preocupado em ver isso aí. Porque não é uma questão minha. A disputa que eu faço é para abrir caminho para que outras pessoas que vêm depois de mim possam andar nesse caminho e seguir essa trilha. É para aquelas crianças que estão brincando ali, e para os filhos delas. Elas vão carregar o sentido das disputas sobre o que é o Brasil e sobre o que é o mundo. Então eu preciso da minha contribuição.
Gente, eu estou falando isso muito tranquilamente agora. Obviamente que isso é depois de muita reflexão, muita análise, né? Faz muita tempo para a gente chegar nesse ponto, eu ainda não cheguei completamente. Eu fico pensando às vezes, e aquilo que o João Camargo lembrou que eu falei outro dia na casa de vocês, a gente estava conversando, é que toda disputa sobre os sentidos do Brasil é uma disputa que carrega não só nós que estamos vivos, mas também que traz conosco, como dizia o grande Walter Benjamin, que traz conosco os mortos. É uma disputa dos vivos e mortos, porque a gente reconstrói o sentido da vida daqueles que vieram depois, antes de nós, para que a gente possa ter energias para construir o futuro para aqueles que ainda virão. Isso é um sentido da produção de um país, de uma nação, de uma sociedade, de um mundo novo. Eu sei, eu estou falando isso porque os meus ancestrais vieram acorrentados num navio, e eu estou aqui falando com vocês agora. Eu acho que eles nem imaginavam que isso pudesse acontecer, mas eles também não estavam preocupados em participar desse momento, porque eles estão participando desse momento, porque eu estou aqui falando. Eu estou falando o nome deles. Eu estou ritualizando a vida, comemorando com vocês a vida. Nós estamos comemorando a vida. Vocês perceberam, então, o que significa nação, de certa maneira? Nesse sentido que a gente quer dar? Um sentido, inclusive, um sentido tão diferente que talvez a gente tenha até que superar essa ideia de nação para a gente poder falar do que a gente está falando aqui. Porque, na verdade, o que significa falar de nação, nesse sentido? Significa você estabelecer rituais de vida e de morte. A vida é ritual. A vida é comemorar. A gente está falando aqui, num lugar de muita festa, muita vez estamos falando dos mortos. É isso. Por quê? Porque a gente ressignifica o esforço que eles fizeram nesse momento de comemoração, de lembrar para a gente poder projetar o futuro. Esse é o ponto fundamental, esse é o sentido, e é isso que tem graça de fazer. Dos 2 exemplos que eu falei que eu ia dar. Vejam só, quando a gente fala do pensamento social brasileiro, dos sentidos da vida, tem um sujeito que é muito odiado, e as pessoas acham muito estranho que eu vou falar agora. Tem uma pessoa que eu leio, todo ano eu leio um livro de novo para passar raiva. Eu leio na força do ódio e cada vez mais eu acho que o sujeito é genial. É o Gilberto Freire. Eu leio no ódio. Porque assim, é espetacular. É um negócio espetacular, porque você fica pensando, como é que pode uma pessoa escrever uma coisa tão genial, tão desgraçadamente maléfica e tão impactante, né? Porque, vejam, a obra do Freire, ela é uma tentativa de reinterpretação, né? Ou seja, ou melhor, de dar um sentido para o Brasil, os sentidos do país, os sentidos do Brasil. Mais uma vez, ele está entrando numa disputa que não começou com ele, tá? Uma disputa que não começou com ele. Porque aquelas 2 perguntas sobre o lugar do Brasil e a identidade nacional começaram antes, foram feitas anteriormente. E muitos diziam o seguinte, olha, o Brasil é um país, primeiro, que tem um lugar muito específico na economia, que é um lugar de produção agrária, o Brasil é um país agrário. Essa é a característica do Brasil. O Brasil não pode ser outra coisa. Se tentar ser outra coisa, sai das suas características básicas e, portanto, se afunda. O Brasil não serve para ser um país industrial. Muita gente dizia isso. E do outro lado vai dizer o seguinte, sabe por que não serve? Porque o Brasil tem muita gente colorida, tem muito preto, tem muita gente misturada. Essas pessoas não têm disciplina, elas não servem, portanto, elas não têm as características, as condições subjetivas para corresponder às condições objetivas de uma sociedade industrial. Então a gente pode ser um país decente, mas desde que a gente caiba no nosso lugar e saiba o nosso devido lugar nesse país. Vejam que uma série de circunstâncias políticas, né, que envolvem inclusive a formação do que depois viria a ser o Estado Novo e tal, levam o Brasil a um outro patamar. Isso eu quero dizer o seguinte, as condições objetivas do mundo, elas vão também alterando a nossa forma de pensar a realidade, vão também dando novos sentidos, abrindo novas possibilidades. Então Gilberto Freire é um sujeito que ele tenta de alguma maneira fazer uma leitura do Brasil, num sentido no Brasil em que o Brasil ao mesmo tempo é um país tradicional, um país conservador, que deve conservar aquilo que produziu ao longo da sua história, mas que deve se abrir também para uma sociedade industrial. Ou seja, o país ao mesmo tempo
Tradicional e moderno. Tradicional e moderno. Mas isso não é uma contradição? É isso mesmo. Conceito principal de Gilberto Freire. O Brasil é constituído de antagonismos em equilíbrio. Genial. É o conceito básico que vai de uma ponta a outra da obra dele. Quando ele começa a analisar o Brasil colônia, depois o Império, Sobrados e Mucambos, e depois ordem e progresso. O Gilberto Freire vai dizer ordem e progresso. Os trabalhadores do campo, eles não podem ter a mesma regulação, usando um termo, né, que é muito caro a nós, advogados, a mesma regulação que tem os trabalhadores da cidade. Porque o Brasil, veja, e não pode haver uma imposição do Estado para isso, porque o Brasil é antagonismo e equilíbrio. O que a gente tem que fazer é, portanto, estabelecer, agora sim, uma regulação para os trabalhadores da cidade que seja diferente, que é o trabalho industrial. Isso aí, bom, não faz o menor sentido. Ah, não faz? Faz sentido? Ele ganhou a briga. Só em 88 que nós fomos ter uma regulamentação que abrangesse os trabalhadores do campo da cidade da mesma forma. Ele ganhou. E as empregadas domésticas, nem em 2013, e um monte de gente chiando, né? No Brasil inteiro, né? E mesmo assim não foi totalmente do mesmo jeito. Olha só, isso é uma disputa que começa no âmbito do pensamento social brasileiro, gente. Notaram? E depois tantos outros intelectuais, Guerreiro Ramos, ali também nos anos 50, tudo que é construído intelectualmente a partir dos anos 80, 70, 80, que redundou na política de cotas, dando um exemplo aqui de como isso vai mexer com a questão da identidade nacional, todo mundo perguntando quem é negro e quem não é. Olha o que a gente está perguntando hoje, quem é negro e quem não é. Mas qual que é a importância disso? Tem uma importância porque tem uma política pública muito bem sucedida, que muita gente quer desmontar, e que é baseada nessa pergunta, sobre quem é negro e quem não é, quem é nacional e quem não é. E isso atinge o direito, atinge a nós juristas, os juristas que aqui estão. Estou na frente de dois juristas importantes aqui, o Zé Manuel e o Dr. Valfrido, juristas de alto relevo e que sabem disso. Essas questões sobre o sentido do Brasil nos impactam a todos nós, independentemente da nossa vontade. Termino então dizendo o seguinte: o que nós vamos fazer nos próximos tempos, e quando eu falo dos próximos tempos, falando um pouco da conjuntura, é o seguinte: eu acho que, independentemente do que aconteça nos próximos meses, o Brasil ele vai entrar num momento muito difícil. Vai ser difícil de qualquer jeito. Tem um jeito que vai ser impossível, vocês já entenderam? Tem um jeito que vai ser impossível e tem um jeito que vai ser possível. O impossível vocês entenderam, né? Eu estou dizendo impossível, o Brasil se torna impossível. Mas o impossível não. O que vai tornar impossível a gente espera que não aconteça, porque é muita desgraça, assim. Que daí é o fim da picada. Mas, independentemente do que aconteça, gente, o Brasil vai entrar num momento muito complicado. Por quê? Porque daí vão abrir-se as energias para que a gente discuta o que é esse país. Nós vamos ter que disputar agora o que é esse país. O que é o Brasil. Qual é o nosso lugar no mundo. Porque vamos lembrar o seguinte: nós só chegamos nessa desgraceira que está hoje o Brasil porque tem uma conjuntura internacional também muito ruim. Olha como é que está os Estados Unidos. Olha a guerra. Você tem uma mudança brutal e a gente vai ter que usar as energias, as melhores energias que nós temos, para pensar qual é o nosso lugar no mundo e como a gente pode refazer a nossa possibilidade de estabelecer comunhão entre todos os brasileiros. Como é que a gente faz isso? É impossível? Pode ser impossível, mas a gente vai ter que pensar nisso. Então, o bicentenário, na minha concepção, se abre como uma possibilidade da gente pensar essas questões. O bicentenário se abre como uma possibilidade da gente refletir sobre isso, abrindo sendas, abrindo portas, para que a gente possa estabelecer rituais de vida, rituais de morte, comemorar, lembrar dos vivos, ressignificando o esforço que todos os nossos ancestrais fizeram para que nós pudéssemos aqui estar. Muito obrigado a todos e todas. Oi. Vou direto? Depois dessa, né? Eu não sei nem o que falar agora, depois dessa fala do Silvio. Bom, eu queria primeiro, sinceramente, agradecer o convite. O Rafael, não sei onde está aqui agora, deve estar bebendo ali, está ali.
Agradecer muito, primeiro, o convite que vocês fizeram ao Rafael. Esse lugar é lindo, eu não tinha ideia de como ia ser, é muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Conhecer o Silvio pessoalmente hoje é uma alegria, e estar aqui dividindo a mesa com ele é uma alegria maior. Agradecer o João, que é meu amigo desde o Réveillon passado, mas a gente se conhece há 50 anos, ele tem 31, só 32, mas a gente se conhece há 50 anos, a gente teve é um caso de amor instantâneo, que a Bel me perdoe. E, bom, eu vou tentar entrar, eu sou, diferentemente do Silvio, eu sou um jornalista, né, e a minha fala não vai ter nem essa erudição, nem essa amarração que o Silvio teve. Eu queria começar falando um pouco sobre o que vai ser esse nosso 7 de setembro, os 200 anos da independência do Brasil, e haja azar nisso, né? Vai se dar sob o pior presidente, a pessoa mais infame. Eu não preciso gastar tempo aqui falando o que esse sujeito significa. A gente vai estar vivendo o 7 de setembro, ou o bicentenário da independência do Brasil, com os seguidores eu não vou nem falar o nome dele, os seguidores do presidente indo às ruas e tentando reafirmar esse projeto que representa o ponto mais baixo, é uma tragédia no contexto mundial difícil de autoritarismo populistas em vários países. A gente deu a nossa contribuição brasileira a esse contexto, que é a presença do Bolsonaro. Não consigo, acabei falando o nome dele, eu penso nesse desgraçado todos os dias que eu levanto, não consigo, porque mesmo sendo o Brasil um país tão difícil e tão brutalmente desigual, e tudo que a gente já sabe, a emergência de um fenômeno como o Bolsonaro pegou todos nós de surpresa. Isso não começou na eleição de 18, começou em 13, a gente sabe, depois com o golpe de 16 contra Dilma Rousseff, a prisão do Lula, Bolsonaro, mas mesmo assim foram anos de um retrocesso tão brutal, que a gente se pergunta o que aconteceu. A gente tinha feito tão errado para ter esse resultado tão ruim, ou esse resultado ultrapassa o nosso entendimento? É uma coisa para a gente se pensar o que a gente tinha construído nos anos de redemocratização, que aparentemente desmoronou tão fácil, né? E desmoronou em todos os sentidos. A gente perdeu a hegemonia do pensamento, perdeu a hegemonia moral, a esquerda passou a ser identificada com corrupção, é uma dificuldade mesmo a gente pensar e tentar reconstruir, como o Silvio disse. Acho que é um dos aspectos que você falou. Eu acho importante que a gente faça uma reflexão nesse momento sobre o que significa essa quadra histórica da gente. Eu estava pensando aqui, antes de chegar, que eu ia falar um pouco da minha experiência pessoal quando jovem, quando criança, a respeito do 7 de setembro. Sempre foi uma coisa remota na minha vida, na minha economia afetiva. Não era uma referência, porque eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos, o 7 de setembro estava identificado com o governo militar. A gente via aquelas paradas militares, aquelas coisas, aquilo era muito antipático, né? A gente não tem a referência como, por exemplo, para dar dois exemplos clássicos, os Estados Unidos com o 4 de julho de 1776, a independência americana, ou 14 de julho francês, a queda da Bastilha, né? Aquelas são datas de afirmação nacional, de orgulho nacional, de afirmação da identidade do povo, etc. Eu tenho a impressão que o 7 de setembro, para a gente, nunca foi muito isso. Até por isso, mas, enfim, ele se tornou muito pior agora com o Bolsonaro, que, de certa forma, revive e atualiza de uma maneira sinistra esse imaginário que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, dos militares, aquelas paradas meio sem sentido, etc. Tinham perdido importância, né? Depois vieram os governos democráticos, o Fernando Henrique, o Lula. Ninguém ligava para o 7 de setembro. Era uma coisa, os militares estavam no lugar deles. E agora a gente tem uma discussão completamente bizantina a respeito do papel que eles devem ocupar no governo do país. Mas, mudando agora, Silvio, pegando um pouco o que... Eu fiquei com vontade de fazer várias perguntas conforme você ia falando.
Eu acho que a independência, para a gente, tem um problema na origem, porque se você pega, por exemplo, vamos cristalizar no quadro do Pedro Américo, que é aquele grande quadro da independência, do Grito do Ipiranga, o Dom Pedro com a espada, Independência ou Morte, meia dúzia da Guarda Imperial, que depois viraram os Dragões da Independência, tudo branco, meia dúzia de brancos, Independência ou Morte. Que lá significa muito pouco, ou exprime, para usar, se a gente lê essa foto direito, esse quadro, a gente vê que aquilo é um retrato da natureza daquela ruptura, da Constituição da Nação. A Constituição de 1824, que veio 2 anos depois, passa por cima da questão da escravidão. A escravidão, não só ela permanece na nação que está nascendo, ela não é uma herança colonial somente. Ela é uma afirmação do Brasil imperial, do Brasil nação império. E a escravidão ao longo do século XIX, eu não sou historiador, mas a gente sabe isso, ela recrudesceu, ela aumentou, né? Com a expansão do café, Vale do Paraíba, houve, apesar das leis de 1831, depois da proibição de 1850, mas houve uma expansão brutal da escravidão no Brasil no século XIX, depois da independência. Então a escravidão que nos formou desde a colônia, ela é uma, digamos assim, é o que nos molda como nação também, ao longo do Império todo. E daí quando você tem, no final do século XIX, o movimento abolicionista, o Silvio citou Joaquim Nabuco, enfim, tudo isso que eu não teria nem capacidade para passar em revista, mas essas questões todas não resolveram esse problema da fratura social. A gente sabe, e basta pegar qualquer indicador social hoje para ver como a população negra ocupa as piores estatísticas de tudo, morte violenta, dificuldade no emprego, salário, e daí para a mulher negra, pior ainda. Então, todos esses indicadores são indicadores objetivos, tem história e falam da atualidade do Brasil. Então, quando a gente pensa na nação brasileira, a gente tem que pensar com muita clareza que isso não está resolvido, que a gente nunca conseguiu enfrentar minimamente essa questão. Agora a gente está começando, tem movimentos, eu acho que eu procuro ver o que tem de positivo hoje no Brasil, o que a gente consegue num ambiente de tamanho retrocesso, né, vindo do governo central e de setores amplos da sociedade. Eu acho que são os movimentos da periferia, dos negros, os movimentos de mulheres e da periferia. Aquela ideia que a gente tinha quando eu era jovem, da MPB, da música popular brasileira, aquilo se perdeu de certa forma, e a novidade, a energia social da mudança está na periferia, muito claramente. Sempre esteve, talvez, mas ela tomou forma. Eu acho que essa coisa, isso é o que me dá... eu não tenho nem competência para falar sobre isso, mas isso eu acho que talvez seja o aspecto mais interessante do Brasil contemporâneo. O que eu queria falar mais? Tanta coisa. O Silvio falou do Gilberto Freire. Eu não li tão bem quanto ele, mas eu li também o Gilberto Freire. Eu entendo quando você fala do fascínio, como alguém tão genial pode estar tão errado, né? Eu acho que é um pouco esse paradoxo do Gilberto Freire, porque ele fala da sociedade patriarcal, que é o grande tema dele, com um certo saudosismo. Parece que ele tem um sentimento de que algo está se perdendo, né? Quando ele fala da modernização brasileira. E ele imprime à escravidão elementos que contrabalançam, ele imprime uma pimenta malagueta, que está muito presente nas novelas da Globo, nos anos 70, aquela coisa Jorge Amado, Gabriela Cabo e Canela, aquilo é muito Gilberto Freiriano. E eu acho que aquilo é uma versão muito adocicada da violência brasileira. Né? Eu vejo Gilberto Freire como um autor muito importante. Quando ele escreve Casagrande Senzala, acho que em 1933, não sei se eu estou errado, começo dos anos 30, logo depois da Revolução de 30, a discussão no Brasil nesse assunto a respeito da composição social do Brasil, existiam duas vertentes, ambas
reacionárias e, mais do que reacionárias, absurdas aos olhos de hoje, embora tenha gente que defenda ainda. Uma era que a miscigenação era positiva porque estava branqueando a sociedade brasileira. Então, haveria, ao longo de décadas, um branqueamento que isso resultaria numa sociedade melhor. E a outra é que a miscigenação era ruim porque criava um povo misturado e isso era muito ruim, que o Brasil jamais ia poder ia criar uma sociedade aqui inviável. Ele vem e subverte, de certa forma, essas leituras, porque ele fala que a miscigenação é boa. Né? O Gilberto Freire tem essa compreensão da miscigenação como um dado positivo da formação brasileira. Só que ele introduz, ele vê a escravidão, ele faz amacia muito, né? Ele faz muitas, como é que você falou, antagonismo e equilíbrio, mas esse equilíbrio era na base do chicote, né? Esse que é o problema. Era e ainda é, de certa forma. Quando você fala da questão das empregadas domésticas ou das cotas raciais que vão ser votadas agora, e eu estava lendo uma sequência de tweets que você escreveu recentemente, chamando a atenção para essa questão está absolutamente negligenciada. E é uma política pública, foi muito bem sucedida, mas foi muito atacada por parte da elite progressista no Brasil. Antropólogos, etc. 15 anos atrás, os jornais, inclusive a Folha, onde eu trabalhava, faziam editorial contra as cotas raciais. O Globo, o Estadão, antropólogos, enfim, existia uma compreensão muito equivocada de que aquilo poderia racializar o Brasil, etc. Eu não sei como aquelas pessoas que se manifestavam há 15 anos atrás pensam hoje a questão, mas enfim, seria bom até, estou me dando uma pauta aqui, até com o jornalista fazer uma reflexão a respeito disso, que é uma questão muito central no Brasil de hoje e da qual pouco se fala, né? Eu nem sei como está o trâmite no Congresso a respeito disso. Até o fim do ano a gente tem que votar, não é isso? Não, Enfim, eu falei de forma mais descosturada aqui, acho que a gente pode começar a fazer um bate-bola e não sei se com perguntas de vocês. Posso falar? Pode, claro. Bom, então, a sua pergunta sobre a questão das cotas raciais. Bom, primeiro que eu sempre gosto de explicar o seguinte sobre a questão da ação afirmativa, só para a gente entender também por que aparece muito nesse debate sobre o bicentenário. Então, veja que assim, eu diria que a tempestade perfeita, mas sendo o presidente quem eu diria que é o refluxo do esgoto perfeito, assim, né? Tudo, sabe quando junta tudo de ruim? Então, o que junta? Junta o fato de que é um bicentenário, mas ao mesmo tempo, os 10 anos previstos em lei para revisão, e para um jurista são importantes esses termos, né? A norma fala de revisão, ela não fala de revogação, ela fala de revisão da política de cotas, e ao mesmo tempo em que a gente tem um contexto no mundo, e eu falei isso numa entrevista e o pessoal está me xingando, né? Aquela cara de comentário, o pessoal me xinga. Mas sabe uma coisa? Eu acho interessante, assim, tem umas pessoas que eu gosto que me xinguem, assim, sabe? Porque se essas pessoas me elogiam é porque tem alguma coisa errada comigo. Aí eu preciso me rever. Então, assim, eu gosto... uma figura muito polêmica, né? O Mao Tse Tung é uma coisa assim, ele falou assim, eu gosto que meus inimigos me ataquem porque a distância entre mim e eles fica muito evidente. Então, assim, a pessoa me xinga porque eu defendo certas coisas e eu acho legal. Então, assim, por que a política de cotas eu acho que ela é importante aparecer no contexto bicentenário? Porque a gente está discutindo aquela velha pergunta sobre a identidade nacional. E esse é o ponto. E não se trata, e vejam, quando a gente fala de política de cotas, por que é importante não só para as pessoas negras, mas também para as pessoas brancas em geral? Primeiro, porque se trata de pensar em uma política pública que foi construída dentro dos movimentos populares e que foi elaborada por alguma das melhores cabeças do Brasil, negros e brancos que participaram da elaboração da política de ação afirmativa e que chegou a virar política de Estado. Olha que interessante.
Isso é um exemplo para nós se queremos outras coisas para além da política de cotas. Ou seja, é uma prova de que é possível fazer as coisas darem certo. Porque a gente pensa o seguinte, bom, se deram coisa para preto num país como o nosso, é porque dá para fazer umas coisas. Dentro da universidade, e a universidade no Brasil tem um papel central nesse processo de pensar a nação. Sabe por quê? Porque a universidade, ela faz parte do que eu costumo chamar de mecanismos de racialização. Quando você passa por uma universidade, dependendo da universidade que você passa, você recebe, como diz o grande Gilberto Gil, a sua fatia branqueadora dentro do Brasil. Eu estudei na USP, você imaginou? Então você começa, ninguém vai dizer que eu sou branco, mas eu passo a conversar com os brancos. Eu passo a estar em lugares, eu bagunço um pouco o que significa o imaginário social baseado em raça no Brasil. Percebe? Então, essa é a importância de pensar essa questão. Então, pensar a política afirmativa não é pensar a sua política afirmativa. E é também barrar, eu falei numa entrevista que eu dei anteontem. Eu falei, porque o governo desse presidente aí, você falou o nome, que na tradição das religiões matas africanas a gente não fica falando o nome de coisa para invocar, né, certas coisas muito ruins. Então eu falo, o nome que eu não falo porque ele invoca. Mas enfim, a gente vai colocar para correr em outubro. Mas a questão toda eu falei assim, este governo ele introduz uma novidade que tem um impacto profundo na maneira com que a gente pensa na internacional. Porque você citou as duas maneiras de pensar raça pós-22, que começam a ser pensadas em 1822 para frente, do século XIX, segunda metade do século XIX, com uma outra dinâmica, que é o branqueamento, e depois os ensaístas de 20, né, o Oliveira Viana, que é o grande adversário intelectual de Gilberto Freire, que é o sujeito que falou assim, ó, esse país não tem jeito mesmo, essa gente está lascada, né, como diz o Gil do Vigor, e a única maneira de lidar com esse país é com o Estado autoritário. Olha só a saída do Oliveira Viana. Esse país é tão bagunçado porque o Oliveira Viana diz assim, o Brasil ele destruiu duas coisas que impediam essa gente escura de destruir o país. Tinham dois filtros que cuidavam desse país. Sabe quais eram os dois filtros? O império e a escravidão. Quando o Brasil acabou com o império e a escravidão, o Brasil virou uma zona. Então a gente precisa reconstruir esses filtros, porque agora não tem jeito. Como é que a gente constrói? Um Estado autoritário e um direito corporativo. A gente consegue dar conta do Brasil. Por isso que o governo de Getúlio é muito complicado, porque você tem gente como, sei lá, você tem Gilberto Freire, mas tem também os comunistas, de alguma maneira, né, se aliaram em algum momento, e você tem um Oliveira Viana, né, que é um fascista, né, podemos dizer dessa maneira. Então vejo que esses eram os projetos, né, do Brasil. E o governo Bolsonaro introduz uma novidade. Qual a novidade? O Brasil sempre trabalhou na chave da superioridade branca, porque a América Latina é o seguinte, a América Latina, vamos falar a verdade, o sujeito que está nos Estados Unidos, na Europa, ele olha e fala assim, não tem, daqui para baixo não tem nenhum branco. E é isso mesmo, não tem, eles não acham. Então, é um aviso que eu dou, eu sei que muita gente vai ficar triste, mas assim, o americano não acha que você é branco, mesmo que você se ache branco aqui no Brasil. Eu sei que muita gente vai ficar muito sentida, mas assim, você só é branco aqui no Brasil. Sinto muito dizer, tá bom? E a depender de onde você for também no Brasil, vão dizer que você não é branco, não. Isso deixa muita gente magoadíssima, mas é assim que é, tá? Então, tiveram que inventar uma coisa no Brasil que não existia. Por quê? Porque o Brasil precisava corresponder também a uma certa lógica internacional de estabelecer hierarquias. Sabe o que inventaram no Brasil que não existia? Branco. E como é que você inventa branco? Com duas coisas. Primeiro, ideologicamente, com a ideia de imigrantismo, e a segunda ideia, que nós paulistas, né, se bem que às vezes eu falo, me incluo fora dessa, mas sou paulista, é verdade, que é a ideia do bandeirantismo. Ah, bandeirante é uma ideia tão bonita para criar gente branca. É isso. Gente empreendedora, gente que faz,
É isso. Então você cria o que é o Oliveira Viana, né? Aquele que ocupou o sudeste do Brasil, o matuto, né? A pessoa estável, porque os outros lugares é tudo gente instável, nordestino, gente do norte, sulista. Não, é só aquela gente do meio ali, que são os matutos, né? O caipira, a cultura caipira, como vai dizer, né? O Antônio Cândido. Mas agora veja, superioridade branca. Não tem branco, mas quem é mais branco tem mais vantagem. Concorda? O branco é superior. Então nós temos que dar um jeito aí de cuidar dessa nossa mestiçagem. O que o governo... Não é o governo que traz, vamos lá. As condições atuais da geopolítica fazem com que isso passe a se expressar no Brasil, e esse governo é a expressão disso. É supremacismo branco, que é diferente de superioridade branca. O supremacismo é uma coisa diferente. Supremacismo é linha de corte. Branco de um lado, negro do outro, é extermínio. Não estou dizendo que é bom, superioridade, é uma desgraça também. Porque eles entram lá nas periferias, nos morros e matam. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Só que o supremacismo branco é o seguinte: autoriza um presidente da República numa live beber um copo de leite, emulando símbolos da supremacia branca dos Estados Unidos. Gente, isso nunca teve no Brasil mesmo. Isso nunca teve. É um dog whistle, é um apito de cachorro para matar índio, para matar preto. Vamos dizer que não? É outro momento que nós estamos vivendo agora. E é outra atitude para lidar com esse tipo de desgraça, esse tipo de gente. Que muitas vezes não quer conciliação, essa gente não quer conversar. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que construir um país para proteger as pessoas que são constantemente atacadas nesse país. Não dá só para falar, não vamos fazer, não faça isso, não me mate. Não vai, tem uma risca no chão aqui, você não vai entrar na terra indígena, você não vai matar o indígena, você não vai fazer isso. E a gente tem que ter legitimidade e autoridade para proteger as pessoas que precisam de proteção nesse país e que foram historicamente discriminadas. Então, quando você me perguntou da lei de cotas, é o seguinte: eu vou participar de uma discussão no Congresso agora, terça-feira, eu estou indo para lá, porque, assim, o pessoal capitula muito. Precisamos prorrogar a lei. Prorrogar nada, porque não é lei temporária. Estou certo, juiz? Estou certo, doutor? Você manja da parada? Luiz Manuel. Ou seja, não é lei temporária, a lei fala de revisão. Então, as cotas não vão acabar. O que precisa revisar? Revisar, sabe o que pode acontecer se revisar? Podemos chegar à conclusão de que tem pouca cota, tem que ter mais cota ainda. Revisão é isso, revisão você pode amplificar. Revisão você tem que cuidar de política de permanência. Revisão você tem que aumentar os mecanismos de controle para evitar fraude de gente que não é negra e fica falando que é negra só para entrar na faculdade. Isso que é revisão. Não é acabar. Então a gente também não pode ficar caindo no conto do vigário e essa extrema direita, né, é isso que eles querem. Eles querem acabar com a cota, não é porque eles acham que é porque eles vão criar o pretexto para criar um conflito em que eles vão ter os instrumentos de violência para jogar contra as pessoas negras e as pessoas pobres no país. É isso que eles querem, o pretexto da violência do extermínio. Qualquer projeto de país que não pense nessas questões, qualquer projeto de país que não pense em proteger as minorias, que não pense em ter um projeto sustentável, né, econômico, soberano, é um projeto fadado ao fracasso. O Brasil não tem jeito se não pensar em 3 questões fundamentais e que são tendências estruturais da nossa sociedade, que é autoritarismo, dependência econômica e racismo. São 3 coisas que têm que ser o centro de qualquer tipo de reflexão sobre um projeto no Brasil. Perfeito. Eu nem sei se eu tenho muito mais o que falar, mas, por exemplo, quando você se refere a extermínio, algumas pessoas às vezes falam, mas que extermínio? Não tem extermínio, vamos dar exemplos aqui. Pandemia, houve um comportamento que não foi só negligente, foi criminoso, né? Extermínio, aumento da miséria e a população que está passando fome, fala-se em 30 milhões, 40 milhões, 120 milhões em situação de vulnerabilidade alimentar, ou seja, pessoas sem direito, famílias inteiras. Você anda por São Paulo, perto da minha casa ali, que era Santa Cecília, embaixo do Minhocão, eu nunca vi
Eu nunca vi, não é retórica, eu nunca vi uma situação nem remotamente parecida com o que a gente está vendo hoje. Então, não faz nação. Falei da miséria, da saúde, situação das minorias, dos indígenas, né? Não precisamos nos estender a respeito disso, e das minorias em geral, as pessoas, os gays, os negros, muita gente como o Jean Willis foi para o exterior. O que é isso? Uma pessoa que não se sente mais segura de viver no seu país. É uma forma de extermínio isso, uma forma de exclusão das pessoas, de eliminação do seu inimigo, né? Inimigo na cabeça dessas pessoas. Então a gente está lutando contra isso. Realmente a questão no Brasil mudou de patamar, a gente regrediu muito. E se um governo democrático ganhar, como a gente espera, daqui a 60 dias, as tarefas serão infinitamente mais difíceis do que aquelas que foram colocadas ali. Se tratava, em 2002, de uma espécie de consagração da democracia, né? O sociólogo de esquerda, ou convertido ao liberalismo, não importa, o sociólogo com uma trajetória brilhante, chegou à presidência da República, estabilizou a moeda e transmitiu a faixa para um operário que construiu a sua trajetória na luta contra a ditadura e a afirmação dos direitos dos trabalhadores, dos mais pobres. Ali se tratava de uma espécie de coroamento da democracia. Agora a gente tem que salvar a democracia. É disso que se trata. É um cenário muito mais delicado, muito mais difícil, e que vai exigir de todos nós, ao mesmo tempo, muito discernimento e muito aguerrimento também, porque eu acho que as questões vão ser muito disputadas, sabe? O campo democrático precisa, mais do que nunca, ir para as ruas. Parece um clichê isso, mas sem ocupar os espaços que existem, o espaço público, a gente está meio frito, eu acho. É isso, João. Bom, gente, queria agradecer Fernando Barros, Silvio Almeida, obrigado pela aula. Acho que a gente podia ficar aqui mais horas e horas ouvindo, aprendendo tanto. Agradecer a todo mundo que está aqui, convidar vocês a ficarem, continuar, que vai ter muita coisa legal ainda. E queria fazer só um comentário rápido, porque eu não tenho nem roupa para estar no meio desses dois aqui. Para com isso! Para com isso. Eu falo pra ele que ele, além de ser esse apresentador que ele ainda toca um pouquinho de violão. Mas fica pelado com o violão, não fica roupa. Acho que a Bel não vai gostar muito. Ou vai, cara. Mas o único comentário que eu queria fazer a respeito da história sobre as cotas, Silvio e Barros, porque se alguém ainda tem qualquer dúvida sobre isso, apesar dos números, apesar de estudos, apesar de tudo, é só voltar um pouco e ir para aquele período que você falou, da imigração, né? Do processo de embranquecimento. E esses imigrantes, o que eles receberam quando eles chegaram aqui? Cotas, né? De terra, de dinheiro, de subsídio, de tudo. Então, é uma contradição, né? Assim, contradição para não dizer desonestidade, né? Ser contra uma política que é tão bem sucedida. Enfim, é isso, gente. Opa! Não bebi tanto assim, porque outra sacanagem que esses caras me fizeram que é o seguinte: eles pediram para eu tocar às 9h30 e eu tô aqui desde 1h, eles estão me dando vinho. Então antes de eu tocar, vocês podem ir embora, à vontade. Gente, agora a gente vai ter a banda do Cordão, banda Cordão Pixinguinha. Convido vocês a assistirem ali e em breve a gente vai ter a magnífica, maravilhosa Bel Coelho falando aqui pra gente.